Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui novamente no nosso local, no nosso espaço de oração, a oração da meia-noite. Já peço que você compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você conhece, só as que você conhece que precisa de oração, que precisa de uma vitória na sua vida. Eu preciso de oração, eu preciso alcançar vitórias na minha vida. Nós aprendemos por meio da palavra de Deus que sem oração nós não venceremos. Então é importante que nós venhamos orar, buscar sempre a presença de Deus em tempo e fora de tempo. E esse horário é o nosso tempo. É o tempo de nós buscarmos a presença do Senhor nosso Deus. Nossos irmãos já vão estar entrando aí, sendo notificados, para que nós possamos estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Estamos um pouco ruim da nossa garganta, mas nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de orar uns pelos outros. Então, algumas pessoas não vão entrar agora, mas amanhã elas vão estar acompanhando a oração da meia-noite. Amém? A palavra de hoje que eu quero compartilhar com os nossos irmãos é a respeito de uma decisão, uma atitude que somente Deus pode tomar. Nós, na verdade, precisamos muito da oração. Nós dependemos da oração, porque a oração, ela é o meio de comunicação entre nós e Deus. É por meio da oração que nós recebemos as vitórias, as respostas. E é por isso que nós precisamos sempre estar buscando o Senhor em oração. Mas houve um momento no meio do povo de Deus que a determinação de Deus era de não orar mais pelo povo. Quem estuda a Bíblia sabe de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um profeta que Deus levantou em um tempo em que a nação de Israel se tornou rebelde, virou as costas para Deus, virou as costas para os profetas, virou as costas para o próprio Deus, porque deixaram de servir a Deus para servir a outros deuses. É quando nós vamos olhar no livro do profeta Jeremias, entre os capítulos 7 e o capítulo 14, Deus vai observar o comportamento das pessoas de um modo em geral. Ele vai observar o comportamento dos reis, dos príncipes e até dos sacerdotes e os profetas. Os reis deixaram de confiar em Deus para confiar nos homens. Os príncipes deixaram de confiar em Deus para confiar nas suas riquezas. Os sacerdotes deixaram de sacrificar a Deus o que era de Deus para sacrificar a si mesmo.
querendo se beneficiar das coisas que deveriam ser ofertadas a Deus. Eles comiam as ofertas, eles comiam os votos, os dízimos, e não abençoavam o povo. Os profetas se venderam, se corromperam, deixaram de pregar a verdade, começaram a omitir os fatos, a esconder os erros para se beneficiar. É quando Deus vai tomar uma atitude. Ele vai tirar Jeremias de uma linhagem sacerdotal e vai levantar ele como profeta. Eu compreendo que o povo se perde por falta de conhecimento, o povo se perde por falta de dedicação às coisas de Deus, mas Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar alguém que se acha insubstituível. Deus sempre vai levantar homens e mulheres para anunciar as suas verdades. Jeremias vai para cima dos reis, dos sacerdotes, dos príncipes e do próprio povo. Mas eles estavam vivendo tão bem, que eles começaram a achar que não precisavam da ajuda de Deus. É aqui que eu começo a compreender que Deus, ele vai se calar. Deus vai deixar de ouvir a oração. E a maior tristeza diante de Deus é quando ele ouve, escuta, mas não responde. É por isso que existem muitas pessoas que estão orando, sacrificando, buscando, indo à igreja, dão seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições, fazem a obra de Deus, mas o coração é corrupto, a mente está cauterizada, os desejos do coração são maliciosos, as aparências enganam os homens, mas não engana a Deus. É aqui que entra um pecado que talvez possa não ser perdoado. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas querem burlar a soberania, o poder de Deus, com as suas mentiras, suas falcatruas, seus deslizes, suas ambições soberbas, e com isso fazem com que o povo pereça. Deus então vai dizer ao profeta Jeremias, nesse momento trágico, ele vai dizer: não ores por este povo. Por quê? O que estava acontecendo? O que isso vai revelar sobre Deus? Primeiro, o povo de Judá vivia assim. Eles iam ao templo, davam ofertas, cantavam louvores, falavam do nome de Deus. Você conhece pessoas assim, mas
adoravam ídolos, viviam em mentiras, exploravam inocentes sendo explorados, sacrificados para seu bel prazer. Praticavam injustiças, viviam no pecado sem arrependimento. Eles queriam religião sem mudança. E o povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor. Eles adoravam mais o templo físico do que o templo espiritual. Eles acreditavam que Deus estava na igreja, mas não estava na casa, não estava na empresa, não estava nos grupos de amigos. Eles achavam que as falcatruas que eles faziam não estava patente aos olhos de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que nada fica oculto que não venha a ser revelado. Quando isso começa a acontecer, quando o povo começa a agir dessa forma, como se o fato de ir à igreja era suficiente, como se isso fosse garantir proteção a eles, mesmo vivendo totalmente longe de Deus. Você sabia? Existem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Existem pessoas que vão à igreja, mas nem chegam perto de Cristo. Isso aqui, os estudiosos vão dizer que é uma fé mágica, não um relacionamento real, algo fictício, algo duvidoso. Quando Deus começa a perceber o comportamento do povo, dos profetas, dos sacerdotes, dos príncipes, dos reis, a paciência de Deus chega ao seu limite. Deus vai dizer a Jeremias: tu, pois, não ores por este povo. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Deus tomou uma atitude de dizer ao profeta que era a única pessoa que Deus podia usar para falar ao povo e interceder pelo povo diante de Deus. Deus vai dizer: tu, pois, não ores por este povo, nem clames por eles. O clamor é uma oração mais intensa. Nem intercedas por eles, porque eu não te ouvirei. Se você tem uma única pessoa que pode te defender, que pode advogar a sua causa, essa pessoa fica impedida de te ajudar, o que será de você? Se a única pessoa que poderia te representar está impedida disso, o que você acha que poderia acontecer? Em outras palavras, Jeremias, pare de pedir misericórdia por gente que não quer mudar. O que Deus nos leva a ver e compreender é que a decisão de Deus aqui, ela está irrevogável. Ele não vai mudar a sentença. Escute essa palavra. Eu vou fazer questão de sempre usar essa palavra, sentença. Por quê, pastor? Porque muito antes da sentença divina, vem a oportunidade.
O juiz jamais vai condenar o réu sem antes escutá-lo, sem antes dar a ele uma proposta em que possa ser aceita e ele possa mudar. Ele simplesmente não aceita. A soberba, o orgulho, faz com que ele não baixe a cabeça para se humilhar nem para Deus. Sabe o que eu percebo às vezes? Deus quer abençoar a vida de uma pessoa, mas ela não se dispõe a ir em direção a Deus para se humilhar perante Deus. E ele não muda. É quando Deus vai e dá a sentença. E vai dizer para o profeta: não ores mais por esse povo, não clames mais por eles, não interceda por eles, porque eu não te ouvirei. Pastor, nesse momento Deus fica surdo? Não. O termo da palavra ouvir é diferente de escutar. Deus vai escutar a oração do profeta, mas não vai ouvir. O que isso quer dizer? E não vai atender. E não vai responder. Porque o povo é que decidiu a não mudar. Então, meu irmão, minha irmã que me acompanha nessa live de oração, já passamos de 1 ano. A nossa live de oração já passou de 1 ano. Se você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de mudar, de nos converter, vamos fazer isso, para que as nossas orações não sejam interrompidas, não sejam bloqueadas, não sejam arquivadas diante de Deus, como muitas pessoas fazem com a gente. Você morre mandando mensagem, às vezes uma mensagem da palavra de Deus para aquele amigo do trabalho, da faculdade, e ele simplesmente ouve o áudio, o louvor, a mensagem, mas ele não responde. É assim que é a decisão irrevogável de Deus. Então quero deixar aqui para todos nós: Deus está nos dando a oportunidade de corrigir os nossos erros, de deixar de confiarmos nos homens, no recurso financeiro, nos bens materiais, e confiarmos unicamente em Deus. Nós precisamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos nossos irmãos, amigos, família, pela igreja de Deus na terra, para que ela continue na sua jornada de fé. Eu quero orar junto com você. Quero que você se coloque na direção da visão de Deus, para que Ele venha realmente, não somente escutar, mas também ouvir as nossas orações. Que isso seja uma reflexão para você. Que de repente você vem orando, e até agora não veio a resposta. Pelo contrário, parece que dá tudo errado. Meu irmão, Deus está nos dando a oportunidade. Eu quero orar junto com você nessa noite. Feche os seus olhos, busque a presença de Deus, peça perdão se for necessário, para que você possa ter a resposta que você precisa. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Maravilhoso Deus,
e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós te damos nesta noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder do teu nome, que tem autoridade no céu e na terra. Eu oro nessa noite pela vida, pela família, de todos aqueles, Senhor, que estão conectados conosco, orando, buscando a tua presença. Nos perdoa se nós temos feito coisas que têm desagradado ao teu Espírito Santo. Coisas que talvez tenham entristecido nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras. Que nós possamos aproveitar a oportunidade e mudar a rota do caminho que nós estamos seguindo. Abençoa a vida da pastora Beth, minha esposa. Abençoa a vida dos meus irmãos que vão, Senhor, acompanhar essa live de oração. Cura aqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados. Visita aqueles que estão presos. Visita aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nos centros de recuperação. Abençoa os lares. Abençoa a tua igreja. Abençoa a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Que as tuas mãos estejam sempre estendidas para guardar, para proteger, para livrar de todo mal. Que nós possamos ter uma noite tranquila, uma noite de paz, um sono reparador. Que o Senhor possa preparar para nós uma madrugada de paz. Possamos dormir o sono da tranquilidade. Recebe a nossa oração nessa noite, pelo poder e na autoridade do teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos com fé, com gratidão, por essa semana ricamente abençoada. Que o Senhor continue cuidando de nós. Nós reconhecemos que nós dependemos de Ti, Senhor. Entra nesta casa com saúde, com libertação, transformação, com salvação. Nós colocamos diante de Ti todos os nossos projetos, todos os nossos planos, para que tudo esteja diante dos Teus olhos e na direção da Tua vontade. Fica conosco. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você diga amém, diga graças a Deus, diga a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga a vitória é da minha família pelo sangue de Jesus. Sinta-se vitorioso, sinta-se cheio da graça de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida. Fique com Deus, tenha uma noite de paz. Terça-feira vamos estar aqui novamente, orando e nos apresentando diante de Deus. Eu oro por você, você ora por mim e juntos nós somos abençoados. A paz do Senhor.